Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 1, versículo 1. Vamos revisitar a morte e a ressurreição de Jesus. Você está vendo isso, meu irmão? Preste atenção nessa frase. A cruz vazia, diga assim, a cruz vazia só faz sentido porque o túmulo está vazio. A cruz vazia só faz sentido porque o túmulo está vazio. O que nós comemoramos na Páscoa? Pastor, a gente comemora a cruz vazia, mas outras pessoas foram crucificadas, e Jesus foi crucificado, e Jesus morreu numa cruz, assim como muitas outras pessoas. Então, embora nós digamos, cantemos e falamos que a centralidade da nossa fé está naquilo que aconteceu na cruz, na verdade, a cruz, ela não simboliza apenas um evento único, um evento individualizado. A cruz é um composto de situações que aconteceram antes dela e depois dela. Porque outras pessoas foram crucificadas e tiradas da cruz, assim como Jesus foi. Mas por que a cruz de Jesus é o centro da mensagem do que nós pregamos? Porque quando eu olho para a cruz, eu não consigo olhar para a cruz sem também não ver um túmulo vazio. A cruz vazia só tem poder, autoridade e sentido, porque quando eu olho para o túmulo, eu vejo que Jesus não está na cruz, mas ele também não está no túmulo. Jesus, irmãos, não foi o único a ser crucificado. Discípulos de Jesus foram crucificados em cruz, até de cabeça para baixo. Jesus não foi o único que ressuscitou. É só você ler a Bíblia, Antigo Testamento. Nós temos o filho da viúva de Sarepta, nós temos o filho da mulher sunamita. Novo Testamento, filha de Jairo, Lázaro. Depois que Jesus ressuscitou, outras pessoas também ressuscitaram. Lembra do menino Eutico que Paulo estava pregando? Ele caiu da janela, a igreja orou e ele ressuscitou. Lembra quando Pedro sobe na casa e vai até Dorcas ou Tabita e ele ora e ela levanta? Então, pós-ressurreição de Jesus, pessoas também ressuscitaram. Antes da ressurreição de Jesus, pessoas ressuscitaram. No Antigo Testamento, pessoas também ressuscitaram. Mas qual a diferença da ressurreição deles para a ressurreição de Jesus? É porque o filho da viúva de Sarepta, o filho da sunamita, morreram, ressuscitaram, mas morreram de novo. A filha de Jairo, Lázaro, o menino Eutico, Dorcas, ressuscitaram, mas depois morreram de novo. E Jesus? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e conforme está em 1 Coríntios capítulo 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencido foi a morte pela vitória, vencido foi a morte pela vida. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou para nunca mais experimentar a morte novamente. E é isso, gente, não é só a cruz, é o combo. E é isso que diferencia Jesus de qualquer outro líder que se diz ser Messias, que se diz ser um movimento religioso. Porque se você for até o túmulo de Buda, ele está enterrado lá, as suas ossadas estão lá. Se você for até o túmulo de Allan Kardec, de Ellen White, de Osho, de Joseph Smith, se você for até todas essas pessoas que lideram até hoje grandes movimentos religiosos, vai lá que tem um túmulo dizendo: aqui jaz Allan Kardec, aqui jaz Ellen White, aqui jaz Buda, aqui jaz fulano e fulana, e a ossada dessas pessoas ainda estão lá. Mas se você for lá em Jerusalém e você for perguntar onde é que é o túmulo de Jesus, você vai chegar no túmulo de Jesus porque ele está lá, mas existe uma placa dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então você entende por que nós comemoramos a Páscoa? Por que nós estamos aqui? Não estamos aqui porque Jesus morreu, e nem estamos aqui porque Jesus ressuscitou. Nós estamos aqui porque ele venceu a morte. Sabe por que nós podemos crer no amanhã? Sabe por que você tem esperança? Você não tem esperança porque Jesus morreu. O que me dá esperança não é porque Jesus ressuscitou. O que me dá esperança é porque ele está vivo.
porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A esperança do amanhã não está no fato dele ter morrido e nem ressuscitado. A minha esperança do amanhã é porque Ele se mantém e Ele está vivo. Ele venceu a morte. O que é a Páscoa? A Páscoa não é só uma cruz vazia, é um túmulo vazio e um Jesus vivo. Aleluia. Vamos cantar isso. Porque Ele vive, posso crer no ar. Pode ser só os instrumentos aqui, isso. Porque Ele vive, meu Deus, temor não há. É porque Ele vive, mas eu bem sei. Que a minha vida está nas mãos de quem? Não é só de quem foi crucificado, não é só de quem ressuscitou, é de quem vivo está. Tem alguém que pode adorar um Deus vivo, um Deus poderoso? Outros morreram, outros ressuscitaram, mas só tem um que depois de ressuscitar, vivo está. Esse é o meu Jesus. Ele vivo está. E é tão bonito a gente ler o texto bíblico, porque eu nem li o texto e já estou pregando aqui. Porque depois de ele ressuscitar, o texto mesmo fala que eu pedi para colocar de Atos aqui. Ele passou 40 dias entre nós. Ele retornou, porque ele entendia que existiam alguns encontros que mereciam reencontros. Existiam alguns almoços que mereciam um jantar. Existiam alguns almoços que mereciam uma sobremesa. Existiam pessoas, e o texto que nós lemos, coloca para mim, por favor, Atos, capítulo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos, que ele havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então Jesus, ele volta depois da sua ressurreição e por 40 dias ele provoca encontros intencionais com pessoas. E a gente tem que ter um olhar muito atento. Por que Jesus se encontrou com estas pessoas específicas? O que Jesus tinha de falar, de mostrar e de revelar, que ele já não havia revelado antes? Porque Jesus cresceu com os seus discípulos e guiou eles e ficou com eles por pelo menos 3 anos e meio. E nesse tempo Jesus ainda entendeu, depois da minha morte eu preciso ainda reiterar, eu preciso exaltar, eu preciso colocar mais profundamente algumas mensagens. E quando a gente lê, a gente tem que ter o olhar não pessoal. Porque a nossa tendência é ver o que Pedro tinha, o que Tomé tinha, o que fulano tinha. Na verdade, o encontro que Jesus tinha com essas pessoas não tinha nada a ver com o pessoal, mas o que elas representavam. Porque eu creio que nos últimos dias Deus ainda vai se revelar e se expressar para algumas pessoas que aqui estão. E quem sabe você está dentro da persona, dentro da classificação de pessoas que Jesus retornou para falar. Porque se você recebesse, eu falo assim, você tem 40 dias de vida, o que você faria nesses 40 dias? Ficaria mais com a sua família? Iria mais para a igreja? Como é que eu vou resumir 33 anos de vida em 40 dias? Então cada conversa, cada passo, cada aparição, cada revelação de Jesus nos traz um entendimento profundo, uma lição extraordinária. E do mesmo jeito que ele apareceu para os discípulos, ele continua aparecendo para algumas pessoas, para que você conheça e tenha experiências mais profundas com ele. Vamos entender quais são as características
Quem são esses grupos de pessoas? O que essas pessoas representam? E em que categoria eu me encontro? Porque Jesus é crucificado numa sexta-feira, passa todo um sábado, e quando chega no domingo de manhã, todos os discípulos estão trancafiados, estão amedrontados, estão acovardados, estão sentidos, estão de luto. Num domingo de manhã, o texto da Bíblia não fala onde estava Tiago, onde estava João, onde estava Bartolomeu, onde estava Tomé, onde estava Pedro, não. No domingo de manhã, o texto bíblico vai falar que pelo menos 3 mulheres vão ao local onde Jesus estava enterrado, onde o seu corpo estava guardado. Elas vão para poder levar óleos e especiarias para ungir e tratar o corpo do defunto, que elas entendiam ser Jesus. E eu posso já preparar uma palavra e liberar para você aqui. Jesus vai aparecer primeiro para quem foi buscar ele em primeiro lugar. É essa categoria de pessoas que Jesus primeiro aparece, primeiro se revela, porque no domingo de manhã, sem ninguém dar ordem, por conta própria, elas falaram: eu vou botar o despertador do meu celular bem cedinho e eu vou para a escola bíblica dominical, porque no primeiro momento da minha semana eu preciso estar onde Jesus está. Eu vou deixar de lado a preguiça, eu vou deixar de lado o sono, eu vou deixar de lado o cansaço, eu vou deixar de lado o comodismo, porque eu preciso ir e ter um encontro com Jesus, onde Jesus está. Jesus aparece primeiro para quem rompeu com a preguiça e foi ao local onde ele está. E deixa eu profetizar: se você está aqui numa terça-feira à noite, no meio de uma semana corrida, é porque você quis estar no local onde Jesus se manifesta. Então Jesus vai se manifestar, vai se revelar, vai falar contigo, vai te dar uma resposta, vai abrir uma porta, porque você veio para o local onde Jesus está. Ela falou: estou nem aí, eu preciso ir, eu preciso me encontrar com ele. Quando chegam lá, percebe que a pedra rolou, está aberta, o corpo já não está lá. E aí elas veem um homem que elas pensam ser o jardineiro, alguém que está cuidando dali, e elas questionam e dizem assim: vem aqui, o que fizeram com o corpo do nosso mestre? O que fizeram com o corpo de Jesus? Nós viemos aqui e não sairemos sem ele. Se eu pegar a Glorinha aqui, a minha esposa, que tem um pouco mais de corpo, e a irmã Maria José, e eu pegar aqui o pastor Delmo é grande, talvez ele tenha mais ou menos o corpo que Jesus tinha. Jesus tinha um pouco mais de cabelo, provavelmente, do que ele. Mas eu falo assim, ó, carrega ele daqui até ali. Você imagina a dificuldade que 3 mulheres têm para carregar o corpo de um homem forte, de um homem. Você imagina o esforço que essas mulheres precisam fazer fisicamente, porque ela fala assim: cadê o corpo de Jesus? Nós não sairemos daqui sem a gente levar, sem a gente encontrar. Nós queremos saber onde colocaram, como se elas fossem pegar, colocar aqui e carregar de qualquer modo, mas elas estão determinadas. Elas falaram: olha, eu vim aqui e eu vou fazer o possível e o impossível. Se eu vim aqui, eu não saio daqui sem encontrar Jesus, sem encontrar o seu corpo, sem estar em contato com o seu corpo, com a sua igreja. Então, isso aqui está apontando para pessoas que vieram hoje. E entenda, você não pode sair daqui da mesma forma que você veio para cá. Se você veio com um vazio na sua alma, se você veio com desejo de ouvir uma palavra de Deus, se você veio para ter um encontro com Jesus, você não pode sair hoje, você está proibido de sair hoje dessa igreja sem encontrar Jesus. Só que para isso, você vai ter que fazer um esforço além do comum. Porque elas falaram: eu vou ter que carregar. Talvez eu nunca fiz tanto esforço na minha vida para poder carregar um corpo, mas hoje eu vou. Se você veio aqui nessa terça-feira à noite, a minha pergunta é: você está disposto a fazer um esforço que você nunca fez? Você está disposto a ir além, fazer o possível e o impossível para você sair com Jesus aqui desse lugar? Pastor, eu vim cansado. Então faz um esforço, dá um glória a Deus mais forte. Pastor, eu estou rouco. Começa a louvar a Deus, começa a dar um louvor que você nunca deu, começa a dar um glória a Deus que você nunca deu, dá uma oferta que você nunca deu, porque se você veio hoje atrás de Jesus, você tem que fazer como essas mulheres. Elas estavam dispostas, elas falaram: custe o que custar, eu não saio daqui sem ter Jesus comigo. Então, ao pensar que é um jardineiro, Jesus fala assim: Maria.
Aí ela realiza quem é que está ali, ela fala: mestre. Jesus aparece primeiro para quem primeiro busca. Jesus aparece primeiro para quem se esforça, para quem faz o possível e o impossível para ir para o local onde Jesus está. Jesus aparece primeiro para quem não está preocupado em ter nome, mas para quem está preocupado em ser chamado pelo nome. Maria, está tudo fechado. E Jesus vai aparecer primeiro para estas pessoas. Quem está disposto de fazer um esforço a mais? Quem está disposto de ir além da preguiça, do comodismo, do sono, do cansaço? Quem está além? Tem gente que até entrou aqui e falou: pastor, eu acho que eu estou até com dengue, eu estou com o corpo mole, mas eu vim estar no local onde Jesus está. Te prepara que hoje Jesus fala contigo e te chama pelo teu nome, porque Ele tem um compromisso com pessoas que primeiro vêm o buscar. Jesus também aparece no meio dos discípulos que estão trancafiados dentro de uma casa. Jesus, ele aparece para quem ele quer chamar e comissionar. Está tudo trancado no local onde estão os discípulos. Só que lá não tinham mais 12, nem 11, porque um tinha tirado a sua vida e um outro chamado Tomé tinha saído da casa, e a Bíblia não explica por qual razão. 10 discípulos trancados, portas fechadas e trancadas com cadeado dentro de uma casa. Aí Jesus aparece lá dentro. Deixa eu repetir isso para você entender. As portas estavam trancadas e mesmo assim Jesus apareceu lá dentro. Pastor, meu filho não quer nada com Deus, o meu marido não quer nada com Deus, eles não querem nada com a igreja, eles têm raiva de igreja, eles fecharam os ouvidos, eles fecharam as emoções, eles fecharam a cabeça, eles fecharam tudo para Jesus. Não tem problema não. Jesus está acostumado em entrar em locais onde está tudo trancado para Ele. Os discípulos estavam lá e Jesus aparece. Eu quero profetizar: Jesus vai aparecer no meio da tua casa. Jesus vai se revelar para o teu filho, para a tua esposa, para o teu esposo. Se eles estão trancados para o evangelho, eu creio em Jesus, que quando quer chamar alguém, quando Jesus quer comissionar alguém, Jesus aparece nos locais que estão trancados para Ele. Por quê? Porque quando Jesus aparece ali, Ele atravessa a parede, Ele atravessa a porta, e Ele fala para os discípulos. E Ele aparece para os discípulos e diz assim: recebam o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ei, se você tem um chamado, Jesus vai aparecer para você. Para quem Jesus aparece? Para quem Ele quer comissionar. Jesus aparece para quem precisa ser sal da terra e luz do mundo. Pastor, mas eu nunca entendi, eu nunca ouvi, eu não sei qual é o meu propósito. Não se preocupe, Jesus vai aparecer para você, porque Jesus tem um compromisso em aparecer para pessoas que Ele precisa comissionar e levantar e enviar. Aí Ele aparece para esses discípulos, comissiona, dizendo: o Espírito Santo me enviou, mas eu envio vocês, recebam o Espírito Santo. Você imagina o poder e o fogo? Você imagina que culto maravilhoso que foi aquele? Que Pentecostes que já aconteceu naquele momento? Todo mundo cheio do Espírito Santo, porque o próprio Jesus, em corpo glorificado, falou: recebam o Espírito Santo. Eu imagino o Pentecostes, se a Nayane estivesse lá, ia tirar o sapatinho dela, e ela já ia estar dando uma volta olímpica naquela casa, dando glória a Deus, aleluia. Ela fala assim: aleluia. Ela ia estar gritando naquele local, assim como você. Eu não sei o que você faz quando você é cheio do Espírito Santo. Uns rodam, outros sapateiam, outros se ajoelham, outros se jogam no chão, outros ficam caladinhos, outros soltam lágrimas. Mas imaginam que culto pentecostal, que poder, que fogo. Daí tinha um discípulo que não estava lá, foi comprar pão, foi no supermercado, nem sei onde é que estava Tomé. Aí quando Tomé volta, choroso, ele estava em luto, o mestre havia morrido. Acabou a esperança. O que vão fazer conosco? Vão nos perseguir? O que a gente vai voltar a fazer? Aí quando ele entra na casa, o clima já transformou. De uma casa que estava chorosa, de uma casa que estava trancada, de uma casa que estava em luto, ele volta, já tem gente falando língua estranha, entregando mistério. Aí a irmãzinha já está com o pandeiro cantando. As irmãs do ciclo de oração já estão louvando a Deus. Ali entra e falou: o que aconteceu? Aí as pessoas falam assim: ó, o mestre apareceu aqui. Aí o que ele fala? Mentira, duvido, não é possível. Eu só acredito se eu
ver. Ô miserável. Não, todo mundo feliz, gente. Todo mundo exultando, todo mundo fazendo festa. E ele chorando. Você entende isso? Ele está num local que está todo mundo feliz, menos ele. Está todo mundo dando glória a Deus, menos ele. Aí o pessoal, Tomé canta não porque ele está morto. Tomé louva não porque ele está morto. Tomé dá uma oferta, dou não porque ele está morto. Então ele estava em luto por alguém que estava vivo. Por que ele estava em luto por alguém que estava vivo? Segura essa. Porque ele faltou o culto. Você entende isso? Quem não está no culto não entende a dimensão daquilo que Jesus está fazendo aqui. E assim, me perdoe, eu amo a tecnologia. Você que está me assistindo do outro lado na rádio, você que está na televisão, você que está nas plataformas digitais. Pastor, que palavra maravilhosa. Ok, glória a Deus, você está ouvindo. Mas você não vai entender a dimensão do Espírito que está aqui nesse local. Só quem está na casa, só quem está no culto vai entender o que Deus está fazendo no culto. Meu irmão, não perca a oportunidade de estar na igreja. Quem sabe é naquele dia que Deus vai se manifestar de uma forma sobrenatural. Então Tomé, ele chora, ele está em luto, porque ele faltou o culto. Ei, não creio, só creio se eu tocar em suas mãos, em suas feridas, em suas chagas, e se eu tocar na perfuração na sua lateral. Eu só creio se for assim. Veja, por 8 dias, ele ficou chorando a morte de alguém que estava vivo, pelo simples fato de não ter ido para o culto. Crente não perde tempo, não. Tem muito crente perdendo tempo. Tem muito crente questionando. Tem muito crente falando mal, murmurando, reclamando de Deus, pelo simples fato de não estar onde Jesus estava. Jesus sempre vai aparecer para quem Ele quer comissionar, para quem Ele quer chamar. E geralmente eu não coloco Jesus numa caixa, porque Jesus, não existe caixa grande o bastante para colocar Jesus, você entende? As pessoas falam, vamos colocar Jesus contra a parede. Eu acho que até que você pode tentar. O problema é você encontrar uma parede grande o bastante para poder colocar Jesus contra ela, entende isso? Jesus, Ele comissiona, Ele chama, Ele faz quando Ele quer, mas geralmente Ele faz isso no culto. Ele faz isso na igreja. Ele apareceu naquele mesmo e falou assim, ó, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês, recebam o Espírito Santo. Quem não estava lá não foi comissionado. Então Jesus vai aparecer primeiro, para quem primeiro buscar. Jesus vai aparecer para quem? Para quem Ele quer chamar e comissionar. Só que Jesus vai aparecer também para quem não acreditou, mas não pode perder a segunda visitação. Porque Ele falou assim, ó, eu só creio se eu ver, se eu tocar, se eu sentir. 8 dias depois, os discípulos estão no mesmo lugar. Quem aparece? Jesus. Só que quando Jesus aparece, Carlos, Ele ignora os outros 10 e vai direto para aquele 1. Jesus vai direto para aquele que questionou. Jesus vai direto para aquele que duvidou. E deixa eu deixar isso aqui aberto. Não fica com ciúme não, se você é um dos 10, tá? Porque tem muita gente que fica com ciúme. Poxa, Jesus entrou aqui, o pastor veio aqui e foi direto naquele. Ele não gosta de mim. Eu fiz alguma coisa de errado e não dei a paz. Senhor, não, entenda. Sabe por que Jesus não foi com você? Porque Ele já confia na tua fé. Veja, se Jesus aparece para alguém, não é porque Jesus está afirmando a fé dele, é porque a sua já está afirmada. Jesus precisa aparecer para aquele que está questionando Ele. Jesus já acredita na tua fé, Jesus já mostrou para você, Ele sabe que você é lavado, remido, Ele sabe do teu comprometimento. Então Jesus, Ele quando aparece, Ele ignora os 10 e vai direto para 1. Por quê? Porque Jesus vai aparecer para quem perdeu a sua visitação, mas não pode ficar fora da segunda visitação. Aleluia. Tomé, toca aqui na minha mão. Tomé, toca aqui na minha lateral. Aí Tomé toca e fala, mestre. Aí Jesus fala algo lindo. Tomé, agora que você tocou, agora que você sentiu, agora que você viu, bem-aventurado tu és. Mas Tomé, deixa eu te falar uma coisa. Mais bem-aventurado, mais abençoado
É aquele povo da Conselheiro Rodrigues Alves, 417, lá no centro de São José dos Campos. Por quê? Porque eles não precisam ver, porque eles não precisam tocar. Bem-aventurado é quem não viu e creu. Bem-aventurado é quem não precisou tocar e creu. Meu irmão, para de colocar teto na tua fé. Para de colocar critério na tua fé. Porque ele falou, só acredito se eu tocar. Então teve que Jesus voltar e apareceu para ele tocar e receber. Ele podia ter recebido sem tocar. Não é? A gente às vezes também usa a mulher do fluxo de sangue, nada contra. Nós usamos ela como um estandarte da fé. E ela de fato teve uma grande fé, porque o próprio Jesus falou, porém, colocou um teto. Se eu tão somente tocar a orla das suas vestes, então ela só recebeu a cura dela depois de tocar nas vestes. Colocou um teto. Eu não estou dizendo que a fé dela é pequena, estou dizendo que ela colocou um critério para a fé. Não faz isso não. Não precisa tocar na orla. Não precisa tocar nas chagas. Não precisa tocar na lateral não, irmão. Ei, não precisa do sal grosso não. Da vassoura ungida, do lençol ungido. Não precisa dessas pataquadas que estão fazendo não. Por quê? Porque isso não te traz fé. Isso coloca teto na tua fé. Pastor, qual é a fé verdadeira do centurião? O centurião vê Jesus fazendo tudo e fala assim, eu sei o que tu está fazendo, porque eu também tenho autoridade, estou sob autoridade, eu digo vai, vem, e tudo que eu falo acontece. Aí Jesus fala assim, então deixa eu ir lá na tua casa, o que aconteceu? O meu servo está doente, está na casa, deixa eu ir lá. Ele falou assim, não precisa ir lá não. O meu servo não precisa te ver não. O meu servo não precisa ser tocado não. Só abre a tua boca, Jesus, que uma palavra da tua boca vai viajar e vai chegar na casa do meu servo. Meu irmão, você veio hoje aqui, não foi para tocar, não foi para ver não. Peça para Deus abrir a boca. Uma palavra da boca de Deus pode trazer a cura que você tanto precisa. Tem alguém que pode glorificar e pedir de Deus isso. Aleluia. Mais bem-aventurado, abençoado, próspero é quem não viu e creu. Preciso ver não, preciso tocar não, mas eu creio. Então para quem Jesus vai aparecer? Jesus vai aparecer para quem não creu da primeira vez. Mas Jesus entende que ele precisa crer. E Jesus aparece de novo, meu irmão. Eu nem estou fazendo apelo, mas eu vou daqui a pouco fazer. Se você não cria e veio hoje, é Jesus falando, apareci de novo só para você. Você é esse, Tomé, você se encaixa. Porque eu estou pregando, já tem gente falando, eu acho que eu me encaixo nesse primeiro aqui. Eu fui primeiro a ver Jesus. Tem outras pessoas que vão falar assim, eu me encaixo nesse, porque eu fui chamado e comissionado. Aí pessoas vão ficando atrás da lista e eu estou chegando lá em você. Se você veio hoje, você já teve a oportunidade antes. Você já ouviu o evangelho antes. Você já foi exposto à palavra antes e não creu. Jesus nessa noite está aparecendo diante de você e falando, me prova, me toca, me testa, me sente. Eu vou te abençoar, mas mais bem-aventurado é aquele que mesmo sem ver, crê. Pastor, eu não vi, não toquei, mas por essa palavra eu creio, eu não preciso tocar, eu não preciso ver. Hoje é a noite de salvação para a tua vida. Aí vai dizer que durante esses 40 dias, Jesus, certa vez está na beira da praia. Alguns discípulos estão na sua pescaria. E aí Jesus de longe remonta o dia que ele chamou. O dia que ele fez a pesca maravilhosa, ele faz uma segunda pesca. Ele grita lá da praia, joga para o outro lado. E eles ainda não percebem que é Jesus. Até jogar para o outro lado, ele lembrou, pescou ali. Aí, opa, passou um filme aqui. É Jesus que está ali. Meu irmão, mergulha na água, vai para lá. E o que Jesus está fazendo? Eu vou falar para você, não fique com ciúme não. Mas Jesus é paraense. Jesus está fazendo um peixe na brasa. Quando eles chegam, Jesus está com um peixe na brasa. Entenda, Jesus já tinha aparecido para eles na casa. Jesus já havia comissionado eles novamente. E mesmo assim, por alguma razão, eles retornaram ao ofício anterior, ao local anterior. Então, para quem Jesus aparece? Para pessoas que ele precisa ter uma mensagem pessoal. Todas as outras aparições tinham outras pessoas. Jesus aparece para um grupo de mulheres. Jesus aparece para um grupo de homens. Depois ele reaparece para o mesmo grupo, só que agora tem Tomé. Agora ele está na beira da praia e Pedro vem. Os outros depois acompanham, mas ele precisa ter um a sós, um tete a tete.
Jesus vai aparecer para pessoas que ele precisa ter uma conversa pessoal. Vem aqui na intimidade. E aí Jesus faz algo lindo. Jesus questiona Pedro 3 vezes, para lembrar ele das 3 vezes que ele havia negado. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, é claro que eu te amo. Pedro, tu me ama mais que estes? Senhor, tu sabes. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro havia traído Jesus. Não, pastor, ele não traiu, ele negou, traiu. Leia o relato em Mateus. Lá diz que ele negou da primeira, negou da segunda, na terceira, ele até rogou praga. Diz lá, e rogando-lhe praga, e falando mal, falou, nem sei quem é esse homem, nunca vi esse homem. Traiu. Mas por que Jesus aparece para Pedro? Porque Jesus vai aparecer para quem se arrepende rápido. Você entende? Judas não deixou Jesus trabalhar, Jesus apareceria. Claro que eu entendo que existe todo um projeto e um plano de Deus para que acontecesse isso. Ei, pastor, eu fiz algo muito feio. Pastor, eu irritei a igreja, o pastor. Ei, Jesus quer fritar um peixe e ter uma sós contigo. Não acabou o chamado que ele tem para a tua vida, não. Porque Jesus, ele gosta, ele aparece para pessoas que têm um chamado. Ele aparece para pessoas que têm um coração sensível a se arrepender. Ele aparece para pessoas que erraram bastante, mas não são dispensáveis. Você errou muito? Jesus fala, eu continuo tendo um plano contigo. Você me negou, você rogou praga, falou mal de crente, falou mal de igreja, falou que pastor era ladrão, falou um monte de coisa. Não tem problema não. Eu te quero ainda, eu te amo ainda, eu tenho um projeto para a tua vida ainda. Eu tenho um chamado para você aqui. Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Olha que loucura um Jesus que poderia chamar João. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele olha para baixo, a sua família, a sua mãe. Quem é que está cuidando? João. O discípulo amado, a pessoa que ele confiava. Para quem é que Jesus vai entregar o cajado da sua igreja? Para quem o negou, para quem mentiu, para quem o traiu. Mas ele entende o coração. Você está entendendo isso? De todas as pessoas que Jesus poderia chamar, ele chamou você. Tem ministério para você, meu irmão e minha irmã. Pastor, mas eu largou nada. Ele aparece na praia para lembrar para você, o teu ministério ainda está de pé. Quantos anos que você largou a rede, quantos anos que você desistiu, Deus está hoje reafirmando. Eu estou sendo boca de Deus para a tua vida, para te lembrar, eu ainda conto contigo. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Apacenta. Ei, apacenta. Fala para a pessoa do lado, apacenta. Obedece, Jesus tem um plano contigo ainda. E por último, louvor pode subir aqui que eu já estou terminando. Jesus aparece no caminho de Emaús. Cleopas e outros discípulos estão andando, retornando para suas casas. Aí Jesus vai perto deles. Jesus vai só, como diz lá no Pará, só na butuca. Só atrás olhando, ouvindo, entendendo o que eles estão falando. Eles estão conversando sobre os últimos acontecimentos. Aí Jesus, só para provocar uma conversa, fala, vem aqui, de quem é que vocês estão falando? Aí eles olham assim, tipo, você é da onde? Tu não tem internet não? Não tem celular não? De onde você veio? Todo mundo só fala de uma coisa. Está todo mundo falando dessa briga que teve no BBB aí. Você não assiste televisão não? Quem riu sabe do que eu estou falando, né? Tu está por dentro das informações, não? Só tem um assunto na cidade. Aliás, qual é o assunto? Aí veja o que ele diz. Ele fala assim, nós estamos falando sobre Jesus, aquele que foi profeta. Nós estamos falando sobre Jesus, aquele que foi ungido. Nós estamos falando sobre Jesus, aquele que foi enviado para remir o pecado do mundo.
Nós estamos falando sobre Jesus, aquele que nós acreditávamos ser poderoso em obras. Para quem é que Jesus vai aparecer? Jesus vai aparecer para quem um dia acreditou muito, mas decepcionado deixou de acreditar. Alguns vão chamar de desigrejado, outros vão chamar de desviado. Alguma coisa aconteceu na rota da tua vida, que tudo aquilo que você ouviu falar e experimentou, você acha que é mentira. Porque não sei se você percebeu no tempo verbal, depois leia essa história, leia lá em Atos, continua, pode ficar bem baixinho, leia lá. Eles falam assim, ó, aquele que foi profeta, não é mais. Aquele que foi ungido, então eles creem que não é mais. Aquele que era para remir, mas não vai remir mais. Aquele que nós acreditávamos ter poder, se eu acreditava que ele tinha, eu não acredito mais. Aí Jesus vai ouvindo. Jesus não tem medo não do teu desabafo, não, da tua reclamação, pode falar. Aí ele vai ouvindo no caminho. Não dá, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí, quando chegou uma bifurcação, Jesus meio que faz que vai para um lado e eles vão para o outro, que eles chegam perto da casa e eles percebem que aquele viajante vai continuar e eles andaram um longo caminho. Eles convidam Jesus. Onde não? A gente já andou um longo tempo, senta um pouquinho aqui, fica aqui um pouco com a gente, pode passar uma noite, tem uma refeição, descansa um pouco conosco. Aí convidam Jesus para entrar na casa. Aí quando eles entraram na casa, como eu gostaria de ter uma mesa de Santa Ceia aqui nesse momento, para você ver para onde Jesus apontava. Quando Jesus quer se revelar para pessoas que não acreditam mais nele, ouçam isso, pastores e líderes. Nós que temos o dever de fazer muitos cultos para alcançar pessoas, ou desviadas ou que nunca aceitaram Jesus. O melhor culto que tem para as pessoas se renderem ao Senhor é o culto de Santa Ceia. Porque eles não acreditavam mais que Jesus poderia fazer o que fez. Até que eles convidaram Jesus para dentro de casa, assim, pensando que é um viajante, falando, fulano, senta aqui na mesa. Aí o que eles colocam? Eles colocam uma bebida e colocam um pão numa mesa e sentam com Jesus. Jesus parte o pão. Aleluia. Meu irmão, quando Jesus parte aquele pão, o texto fala que as escamas caem dos olhos deles. Aleluia. E eles veem que é Jesus. Só que num piscar de olhos, quando cai a escama, que eles percebem que é Jesus, Jesus some. Aí eles falavam uns para os outros, era o mestre. No caminho eu sentia, quando ele falava a voz, alguma coisa dentro de mim falava que era ele. Alguma coisa na minha intuição, no meu espírito me apontava que tinha algo de diferente nesse homem, mas eu só pude perceber quando eu sentei na mesa da comunhão. Quando partiu o pão. Fala a verdade, quando Jesus partiu o pão é diferente, gente. Podem até remontar, e a gente botou aqui o The Chosen, muito bonito, legal. Pegam atores profissionais e remontam. Eu vi aqui no cinema junto com alguns, o primeiro vídeo, é maravilhoso, você sente, assim, até tem lágrimas, mas deixa eu falar uma coisa, é diferente quando o mestre parte o pão. Não é Hollywood, né? Sabe aqueles filmes que fazem, né, nas televisões, na Rede Globo, na Record, fazem um monte de filmes sobre a Bíblia, sobre Jesus, um monte de filme, um monte de animação, mostrando Jesus às vezes, entenda. Pegam os melhores atores, as pessoas mais condecoradas. Sabe aqueles atores que você vê, que você não acredita, eles são tão bons em atuar, que quando eles fazem, por exemplo, um drogado, você acha que é um drogado. Quando fazem uma prostituta, é uma mãe de família na vida real, mas na novela você fala, essa mulher é uma prostituta, de tão bom atriz que ela é, de tão bom como ela sabe representar. Agora, eu não sei se você já viu alguma cena de Jesus partindo o pão. Não consegue. Porque só ele parte o pão desse jeito. É diferente, ninguém consegue fazer, imitar, igualar o momento que Jesus parte o pão. Por quê? Porque o partir do pão é um mistério. Por que Jesus aparece para esses homens? Porque a melhor forma da gente trazer a fé de pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor, que não acreditam mais nos seus feitos, é com a comunhão, não é com a pregação. Jesus não pregou.
Jesus não chegou e falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, venham. Não, não, não. Jesus sentou numa mesa e partiu o pão. Não é assim que cresceu a igreja em Atos? Eles ganhavam amor, a atenção do povo na comunhão, e a igreja dia após dia era adicionada na comunhão e no partir do pão. Ele partiu o pão. É Jesus. Para quem é que Jesus vai aparecer, meus irmãos? Jesus vai aparecer para quem primeiro o buscou. Jesus vai aparecer para quem Ele quer chamar e comissionar. Jesus vai aparecer quem perdeu a visitação primeira, mas não pode ficar fora da segunda visitação. Jesus vai aparecer para pessoas que Ele precisa ter uma conversa privada, olho a olho, tete a tete, face a face. Jesus vai aparecer para quem o negou, para quem o traiu, mas é rápido em se arrepender. E por último, Jesus vai aparecer para quem desacreditou nele, mas precisa voltar ao caminho. Você pode ficar de pé comigo? Eu vou pedir que a igreja feche seus olhos. Fecha o olho, igreja. Em qual dessas categorias está você? Em qual dessas categorias? Jesus em 40 dias resumiu os 33 anos de vida, se apresentando e se mostrando para essas personas, essas categorias de pessoas. E vamos falar com franqueza, todos nós nos encaixamos em pelo menos uma delas. Todos nós estamos incluídos. E se você se incluir em uma delas, pode ter certeza, Jesus vai aparecer para você.